Olá, gente, eu sei que tô atrasado, tô devendo um assunto que é muito pedido lá no Instagram, algumas pessoas também comentam aqui, que querem saber a respeito do que é, na minha opinião, a festa mais emblemática do México, Dia de los Muertos. Sempre recomendo, se você vier pro México, vir aí se é a primeira vez nessa época, no final de outubro, início de novembro, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai se deparar com uma cidade muito colorida, tudo muito emblemático, as cidades aí cheias de umas flores amarelas, que eu vou deixar o nome aqui em cima porque eu não lembro o nome, é um nome meio difícil, e também com um tipo de pão que é muito tradicional nessa época, que é um tal de pan de muerto. Esse pan de muerto é um pão doce, normalmente ele vem recheado, muito gostoso, e o que é muito típico aqui no México é que as festas têm uma sequência aí que começa em setembro, vai até o início aí do ano seguinte, que além das festas em si, das tradições, é muito comum as comidas, que tem uma comida característica em cada festa. Em setembro, por exemplo, tem a festa da independência, que aqui mais parece um Réveillon, esperando a meia-noite, a contagem regressiva, toda aquela história. E tem comidinhas específicas dessa época, como o pozole, que é uma espécie de uma sopa que sempre se come nessa época. Tem também chile en nogada, que é uma pimenta recheada, tem um gosto aí agridulce, porque mistura picante, doce, salgado, que é muito gostoso. E chega também essa época em novembro, tem o Pan de Muerto. É uma festa aí que implica muitas tradições, o que é muito legal, porque são tradições bastante diferentes das nossas, mas eu acho muito interessante, principalmente por todas as cores que a gente vê. Lá pelo dia 31 começam as comemorações. Eles têm um pouco ainda dessa coisa dos Estados Unidos, eles seguem um pouco, tem essa influência dos Estados Unidos, e aí dia 31 as crianças saem na rua pedindo doces ou travessuras fantasiadas. Eu acho mó bonitinho e parece assim coisa bem de filme mesmo. Mas a tradição mexicana mesmo é que no dia 31 pro dia 1º, as crianças já falecidas voltam para visitar os seus entes queridos. E do dia 1º pro dia 2 é a vez dos adultos que já se foram visitar as suas famílias. Por isso que é tão tradicional montar, fazer as montagens dos altares. Eu mostrei no último vídeo que no meio do supermercado tinha um altar ali. Isso acontece também nas praças, nos shoppings, nas ruas, nas escolas, nos prédios, nas casas. E tudo que vai naquele altar tem um significado, tem um porquê que está naquele altar ali. Eles são bem bonitos, bem grandes normalmente. E quanto mais você vai saindo das cidades grandes, visitando os pueblitos, mais você vai encontrar com essa fé e com essa crença tão forte, essa tradição tão forte, as pessoas se empenhando mais, porque elas acreditam mesmo na hora de montar esses altares, que realmente qualquer lugar é bonito, mas quanto mais pro interior do país você vai, mais você vai presenciar aí essa identidade cultural tão forte. Bom, vamos lá ao altar. Então o altar, ele é muito colorido, normalmente vai essas flores amarelas que eu citei. Também vai os papéis coloridos, que são os papeizinhos picados, que chamam aqui. São os papeizinhos bem coloridos, bem bonitinhos, que vende-se muito nessa época do ano. Se põe sempre um copo de água, se põe também as bebidas que aquele falecido gostava, assim como as comidas. Tem também muitas frutas, normalmente, nesses altares. Todas as comidas que o morto gostava. Outra coisa que colocam também, além das fotos, colocam normalmente um arco de flores assim em volta do altar. Colocam também uma cruz no chão de sal e cada coisinha dessas aí tem um significado. Lembra que eu falei do Pan de Muerto? Pois é, ele também vai em cima desse altar. E esse ano, já que os eventos da cidade foram cancelados todos devido à pandemia, nós inventamos de fazer um altar aqui em casa. A gente nunca tinha feito, eu pelo menos nunca tinha feito. Eu confesso que eu não acredito muito nessa tradição, mas eu acho tão bonito, tão colorido que a gente decidiu fazer e eu vou mostrar pra vocês aí como que saiu essa ideia.
esperamos que esse ano de 2021 esteja tudo normalizado, que a vida volte ao normal. E se você vier pra cá nessa época do ano, encontrar aí todos os eventos que as cidades promovem, principalmente aqui na Cidade do México. Você pode ir no Six Flags, que é um parque temático que tem aqui, e se aventurar aí nos tours de terror, que são muito legais. Você pode também fazer um tour do terror noturno lá em Xochimilco, viajar naqueles barquinhos e visitar umas ilhotas que tem ao redor do rio. E ali normalmente tem peças de teatro contando as lendas típicas aqui do México. E tem uma ilha em especial que chama muito a atenção, que é a Isla de las Muñecas. É uma ilha ali que tem um monte de bonecas, é bem aterrorizante, aí eles contam as histórias. E você pode fazer uma visita nessa ilhota aí, justamente nessa noite. Outro tipo de evento que eu acho super interessante é a Marcha Zombie, que as pessoas se vestem aí, se fantasiam de coisas de terror e vão em bicicleta fazer toda uma marcha pela principal avenida aqui do México. Acho bastante legal, todo mundo de bicicleta fantasiado, uma coisa bem de terror mesmo. O pessoal se empenha na criatividade para botar as suas fantasias e tal. E desde 2016 ocorre também o Festival dos Mortos, que acontece aqui na Cidade do México. É uma espécie de desfile, lembra um carnaval. Com carros alegóricos, o pessoal também fantasiado, tem as alas, assim, contando histórias diferentes. É uma coisa bem interessante. Obviamente que esse ano todos esses eventos foram cancelados, mas a gente quer muito que 2021 tudo isso volte ao normal, porque realmente vale muito a pena conhecer. E as festas ocorrem em casa também. O pessoal se reúne a família para fazer festas em casa mesmo, assim. É uma coisa bem familiar. Não é só eventos na rua ou balada e tal. O pessoal faz em casa e festeja em casa, comemora em casa mesmo, porque aqui eles festejam muito essa época. E como eu falei, quanto mais pro interior você ir, mais você vai sentir essa tradição mais forte, mais intensa. Bom, esse foi meu resumo aí sobre o Dia dos Mortos. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês que pediram. Recomendo, venham pra cá, venham visitar o México assim que tudo voltar ao normal. Nessa época do ano, final de outubro, início de novembro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O México sabe que é um país maravilhoso, muito lindo, mas nessa época em especial fica cada vez mais lindo e mais interessante de se conhecer. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo, fui!